Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 15. Assim diz o texto das Escrituras. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Por isto diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Oremos. Senhor, obrigado, porque o Senhor permite, mediante a Tua graça, estarmos aqui nesta manhã, reunidos para Te adorar. E agora o nosso movimento de adoração se volta para ouvirmos a Tua voz através da Tua santa palavra. Por isso, nós queremos Te pedir que me ajudes a ser fiel às Escrituras e a transmitir aquilo que esse texto realmente traz para a edificação da Igreja de Jesus Cristo. Ajuda-me a ser fiel e, com simplicidade, transmitir as verdades aqui presentes. Abençoa a todos que aqui estão na audição desta mensagem, dando-nos atenção enquanto ela é anunciada, e abençoa também aqueles que ouvirão esta mensagem em outros momentos, conforme o envio desta mensagem é realizada por nossa igreja. Obrigado a Deus, porque Tu tens sustentado a Tua igreja, Tu tens realizado a Tua obra e nos usado, nós pecadores. O Senhor nos resgata do pecado, nos auxilia caminhando conosco e nos usa também como instrumentos. Onde vamos, o Senhor pode nos usar como instrumentos da Tua verdade. É isso que nós desejamos ser, de fato, instrumentos deste Evangelho maravilhoso de Cristo que nos alcançou. É em nome dEle que oramos. Amém. Bom, na carta aos Efésios, Paulo ele tem uma ênfase, ele tem um foco. Esse foco é a união com Cristo. Esse é o foco. União, estarmos unidos com Cristo. Para mostrar isso para vocês, no capítulo 1, Paulo ensina que por meio da união com Cristo,
Deus nos concede bênçãos espirituais. Capítulo 1, verso 3, isso fica bem claro, quando o texto diz assim, que o nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Pelo fato de estarmos unidos a Cristo, Deus derrama bênçãos sem medidas sobre a nossa vida. Quais são essas bênçãos? Nós somos eleitos por Deus, nós somos redimidos em Jesus Cristo, nós somos adotados na família de Deus, nós temos o selo do Espírito Santo, o Espírito habita em nós. No capítulo 2, também falando sobre a união com o nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo diz que em virtude desta união, Deus derrubou a parede de separação, o muro de separação que distanciava os homens. Isso ele menciona no capítulo 2, verso 14, porque ele diz, Ele é a nossa paz, Jesus é a nossa paz, o qual de ambos, aqui os ambos aqui são judeus e gentios, os judeus e aqueles que não são judeus, fez de ambos um só, tendo derribado a parede de separação que está no meio, a inimizade. Então Deus derruba a separação entre os homens, unindo-os, independentemente de sua raça, porque estão em Jesus Cristo. Não existe mais judeus e gentios, existem sim, ou não existem mais judeus e gentios, existem sim, homens reconciliados com Deus, que vivem como irmãos dentro do corpo de Cristo. No capítulo 3, Paulo revela o conhecimento que ele tem do mistério de Cristo. O que é o mistério de Cristo que ele vai falar? É justamente que em função da união com Jesus, judeus e gentios foram reconciliados, judeus e não judeus, todos os povos em Cristo são reconciliados. Veja a compreensão que ele tem do mistério de Cristo. Verso 4, esse tema mistério, né, de Cristo é apresentado aqui no verso 4. Quando ledes, podeis compreender o meu discernimento sobre o mistério de Cristo. Qual era o discernimento, qual era o entendimento de Paulo acerca do mistério de Cristo? Ele diz aqui no verso 6, a saber que os gentios são co-herdeiros. Olha, isso foi revolucionário, porque os judeus achavam que eles eram os únicos. E Paulo diz, os gentios são co-herdeiros, eles são herdeiros juntamente com vocês, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa de Cristo. A promessa de Cristo não é só para vocês, a promessa do ungido de Deus não é só para vocês, mas é para todos. É a compreensão de Paulo acerca do mistério de Cristo, que não é mistério, na verdade, né? É que as pessoas não entendiam que em Jesus Cristo, judeus e gentios são reconciliados por meio do Evangelho. Agora no capítulo 4, que é o texto da nossa meditação, Paulo, ele continua falando sobre a união com Cristo, mas agora ele vai aplicar esse conceito. Como ele aplica esse conceito? Na nossa vida pessoal. Já que nós estamos em Cristo, já que nós estamos unidos a Cristo, como devemos viver? Como vive aquele que está unido a Jesus Cristo? E Paulo faz isso através de um pedido. Ele fala no verso 1 do capítulo 4, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro
no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Que vocação é essa nossa? A vocação, o chamado de Deus, de que nós somos amados por Deus, de que nós somos salvos em Jesus Cristo. Andem de modo digno deste chamado. Duas expressões aqui são importantes. A primeira expressão, rogo-vos. Veja que o Espírito de Deus está orientando o apóstolo Paulo a fazer um pedido. Se trata de um pedido, não de uma ordem. Embora rogar seja um pedido, digamos assim, mais intenso, mais fervoroso, mas é um pedido. Por que o Espírito de Deus nos faz um pedido para nós andarmos de modo digno dessa vocação, da nossa união? Porque Deus, por que não é dado uma ordem? Não, é um pedido. Por quê? Porque Deus quer se relacionar conosco como pessoas livres, como pessoas que o servem de coração, voluntariamente. Outra expressão importante aqui de Paulo é a expressão prisioneiro do Senhor. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor. Paulo foi preso pelos romanos. Paulo estava na prisão por causa dos romanos, mas ele se identificava como um prisioneiro do Senhor. O que isso significa? Que mesmo preso, ele confiava na providência de Deus. Ele entendia que a prisão era a vontade de Deus para a vida dele naquele momento. E ele está dizendo para os Efésios, quem ele escreveu, olha, assim como eu, confie na providência. Eu sou prisioneiro do Senhor. Se eu estou aqui na prisão é porque Deus quer que eu esteja. E eu quero que vocês andem de modo digno do chamado, confiando também nessa providência. Porque não importa qual seja a circunstância, é Deus que dirige a nossa vida e nós precisamos confiar nisso. Na sequência, Paulo vai mostrar 3 maneiras para nós vivermos de modo dignos do chamado que nós temos em Cristo. 3 maneiras de nós vivermos como pessoas unidas a Cristo. Quais são essas 3 maneiras? Todas ligadas ao Espírito Santo. Paulo vai dizer assim: eu quero que vocês vivam o fruto do Espírito Santo. Eu quero que vocês se esforcem para manter a unidade do Espírito Santo. E eu quero que vocês exerçam o dom do Espírito Santo. São essas 3 verdades que ele vai mostrar especificamente sobre como vivermos de modo digno do chamado que recebemos pelo fato de estarmos unidos a Cristo. Então, verso 2: vivam o fruto do Espírito Santo. Olha o que é dito: com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O que são essas virtudes? Humildade, mansidão, longanimidade, amor, suportando um ao outro em amor. O que são essas virtudes? São fruto do Espírito Santo. A humildade, vem do latim humus. Humus significa chão, significa terra. A humildade é estarmos com os pés no chão, reconhecendo os nossos limites. Isso é humildade. Humildade é estarmos com o rosto no chão, na terra, orando a Deus. O humilde é assim.
O humilde, ele reconhece os seus limites. Ele sabe que ele é limitado e depende de Deus. E o humilde é alguém que ora, é alguém que coloca o rosto na terra para reconhecer a sua dependência de Deus, orar a Deus e pedir a Deus a sua direção. O contrário é aquele que se eleva, né? O humilde, ele se prostra, coloca o rosto em terra. O contrário disso é aquele que se eleva e se acha independente de Deus. Ele considera que pode levar a vida de uma maneira independente de Deus. Isso se chama arrogância, é o contrário de humildade. A Bíblia diz que os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Humildade. Segunda virtude do fruto do Espírito Santo aqui, que o texto diz, é a mansidão. Olha o que Pedro fala de Jesus Cristo. O que é ser manso? Pedro fala o seguinte de Jesus Cristo, que quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Isso é ser manso. A pessoa é agredida, mas ela não revida na mesma proporção. O texto bíblico fala de Moisés como um homem muito manso. Lá em Números 2:3 é dito assim: Moisés era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Por que é dito isso lá em Números 2:3? Porque a irmã de Moisés, Miriam, ela começou a dizer ao povo que ela era tão líder do povo quanto ele, que ela deveria ser honrada pelo povo, igual a Moisés ou até mais. Em outras palavras, Miriam estava tentando puxar o tapetinho do Moisés, né, como líder. E por conta disso, Deus veio em defesa de Moisés. E o que aconteceu com Miriam? O que aconteceu com ela? Pegou lepra. E o que Moisés fez? Orou por Miriam e ela foi curada. Isso é ser manso, percebe? As pessoas agridem, mas ao invés de nós agredirmos de volta, nós oramos, nós confiamos, entregamos a Deus. Longanimidade, a Bíblia diz, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Muito bem, né? Herdarão. Então, olha, um dia, quando Jesus voltar, quem vai ter a posse desse mundo são os mansos. Mateus 5,5, no Sermão do Monte. Longanimidade é outro fruto aqui do Espírito que é mencionado, que significa paciência, né? Então, eu sempre debato essa questão, né? Há um limite tênue, sutil, leve, entre ser paciente e ser passivo. Às vezes a gente confunde, né? Estou sendo paciente ou estou sendo passivo? Quando Jesus ele virou a mesa dos cambistas, que estavam negociando de uma forma fraudulenta no pátio do templo, Jesus ele foi paciente? O que vocês acham? Aí não era questão de paciência. Jesus ele fez isso porque ele estava reivindicando, defendendo o caráter santo de Deus. Então esse é um critério interessante. Quando for para defender o caráter de Deus, aí não cabe paciência. Tem que defender, tem que agir, tem que ser ativo, proativo. Agora, quando for para defender a nossa imagem, quando for para defender aquilo que falam mal de nós, a Bíblia nos ensina a ser pacientes. Seja paciente, confie em Deus, Ele o defenderá. Como é dito lá em Romanos, né? A mim, palavra do Senhor, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor.
Quando se tratar do caráter santo de Deus, vamos agir. Quando for alguém ofender o caráter santo de Deus, nós não vamos ficar quietos. Mas querem falar mal de nós? Essa pessoa que está falando mal de um servo, de uma serva de Deus, está em maus lençóis, porque Deus vai retribuir, Deus vai agir na defesa dessa pessoa. Nós precisamos confiar e ser pacientes. E a última virtude aqui do fruto do Espírito é a sujeição mútua em amor. Só é possível nos sujeitarmos mutuamente em amor. Jesus, ele disse para estarmos sempre certos. Foi isso que ele disse? Estejam sempre certos. Não, Jesus não disse para estarmos sempre certos. Às vezes nós vamos errar, mas Jesus nos disse para sempre amarmos. Ele escreveu, através do seu Espírito, agindo por meio do profeta João, ele escreveu: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus não pediu para a gente estar sempre certo, mas pediu para a gente sempre amar. Paulo confirma isso quando ele diz: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior é o amor. E o que significa, de fato, amar? É ter essa capacidade de perdoar, porque nós fomos perdoados. Ama aquele cuja vida tem o foco na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a nossa vida tem o foco na cruz, nós estamos sempre recordando o amor de Deus por nós, o perdão dele na cruz por nós, para que nós possamos perdoar também e nos sujeitarmos uns aos outros em amor. Por isso Paulo escreve aos Colossenses: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou. Perdoai vós também. Sujeitarmos uns aos outros é ter o foco na vida, na cruz de Jesus Cristo. A cruz é perdão para nós. Nós também, por meio da cruz, podemos perdoar. Andais de modo digno do Evangelho de Cristo. Vocês estão unidos a Jesus Cristo. Andai de modo digno, vivendo o fruto do Espírito, se esforçando pela unidade do Espírito. Veja o verso 3. Verso 3 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar, esforçar para preservar a unidade do Espírito. Deus estabelece uma unidade na igreja que nós devemos nos esforçar para manter. Que unidade é essa? Essa unidade não significa fazer concessão ao erro. Eu vou manter a unidade e vou deixar que o erro prevaleça. Isso não é unidade. Preservar a unidade não significa desvalorizar a diversidade. Nós somos pessoas diferentes, temos pensamentos diferentes, capacidades e habilidades diferentes, mas isso é bom para construirmos juntos uma igreja, conforme o apóstolo Pedro diz, baseada na multiforme graça de Deus. Então, preservar a unidade não significa fazer concessão ao erro, ao pecado, não significa desvalorizar a diversidade. Nós somos diferentes, isso é bom, Mas o que significa preservar então a unidade nessa passagem? Significa afirmar
Significa defender essas verdades unificadoras que a passagem apresenta. Quais são essas verdades unificadoras? É aquilo que o verso 4 a 6 diz. Olha o que o verso 4 diz: há somente um corpo, um Espírito, fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, qual sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Essas são as verdades unificadoras da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós devemos afirmar e defender. O que elas significam? Há somente um corpo. Corpo aqui é a igreja, né? Nós vemos o corpo. Eu vejo vocês, vocês me veem. Essa igreja é a chamada igreja visível, aquela que nós vemos. A igreja visível, ela é composta de várias pessoas. É uma composição mista. E Jesus nos alertou, não é? Falando lá na parábola do joio e do trigo, o que Jesus disse? Dentro da igreja tem o trigo, que são os verdadeiros cristãos e cristãs, e tem o joio. O que nós vamos fazer? Separar o joio do trigo? Jesus disse, não. No último dia eu farei a separação. Um só corpo que nós vemos, e esse corpo é misto. Agora Deus, Ele tem uma visão diferente. Se nós olhamos para a igreja visível, Deus olha para a igreja invisível. O que é a igreja invisível? São todas as pessoas que creem de fato em Jesus Cristo, de todas as denominações cristãs. Nós não somos os únicos, né? Um só corpo. O texto também diz que além de um só corpo, nós somos, há um só Espírito, o Santo Espírito enviado pelo Pai e pelo Filho, e nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo, como diz Efésios 5,18, não é? Que nós não devemos nos prejudicar com o vinho, mas ser cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo para viver a vida do lar, para viver a vida na igreja, para viver a vida no trabalho, na escola, não é? Buscar ser cheio deste Espírito. Há uma só esperança da vossa vocação. Que esperança é essa que nós temos? É a esperança da vida eterna. Pedro diz assim: Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Viva esperança, a nossa esperança, a esperança da vida que nós temos em Cristo, e um dia ela será plena, né? E ela já é eterna, nós não perderemos esta vida. Há um só Senhor, diz aqui a passagem. Que Senhor é esse? É o Salvador Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que entre o céu e a terra não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele disse assim, Ele nos advertiu que muitos viriam em nome dEle, dizendo, eu sou o Cristo. E essas pessoas enganariam a muitos. Por isso, nós precisamos de discernimento. Precisamos conhecer a palavra, para ter discernimento e não sermos enganados por falsos profetas, porque só há um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Há uma só fé, a fé em Jesus, no seu Evangelho, que é dom de Deus. Nós devemos permanecer nela, como diz o escritor aos Hebreus, olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumidor o autor e consumador da nossa fé, que em troca da alegria suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, da desonra, da humilhação, para nos salvar. Uma só
fé em Jesus Cristo. Um só batismo. Que batismo que é esse? É o batismo do Espírito Santo no coração. Quando o Espírito Santo atua no coração do homem, o homem se converte a Cristo. E Paulo, o profeta Ezequiel falando acerca dessa realidade, ele diz assim: eu vos darei um novo coração, porei dentro de vós o meu Espírito. Batismo do Espírito Santo. Quando nós batizamos aqui na igreja, esse sacramento, um sacramento, uma ordem de Jesus Cristo, o ritual do batismo, ele é externo. Ele é externo, mas ele deve ser fruto daquilo que ocorreu interiormente na vida da pessoa. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela passa a crer em Jesus Cristo. E não há nada maior na vida dessa pessoa do que Jesus Cristo. E há um só Deus. O texto diz aqui, Pai de todos. Pai de todos. Deus não é nossa propriedade. Ele é Pai de todos. Às vezes tem pessoas que acham que Deus é propriedade dela. Tem que fazer tudo para a vida dela acontecer. Não é propriedade de ninguém. Pai de todos, age sobre todos e por meio de todos. Nosso Deus é livre e soberano. Age por meio, em todos, sobre todos e por meio de todos. Significa que Ele não é nosso servo. Ele é livre, Ele é soberano. Ele não é nosso servo. Nós não podemos ficar determinando para Ele aquilo que Ele deve ou não fazer. Está em todos. Deus está acima das nossas diferenças e no poder dele nós podemos cooperar uns com os outros. Hoje, nos dias atuais, meus irmãos e minhas irmãs, há uma grande quantidade, nós sabemos, de conflitos, disputas, divisões nas igrejas. Por isso é urgente nós afirmarmos a unidade do Espírito Santo. Essas verdades que são unificadoras da verdadeira igreja de Deus. E para finalizar, sermos dignos deste chamado que recebemos, o fato de estarmos unidos a Cristo. O apóstolo Paulo nos convoca, nos incentiva a vivermos o fruto do Espírito, a afirmarmos e defendermos as verdades unificadoras do Espírito, a unidade do Espírito. E por fim, uma coisa muito importante para a nossa vida, ele nos incentiva a exercer o dom do Espírito. Veja aí, após realizar sua obra, o texto diz que Jesus subiu aos céus e concedeu dons aos homens, verso 7. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção de Cristo, por isso diz, na verdade é o verso 8, quando ele, Jesus, subiu às alturas, depois que ele realizou a sua obra, qual foi a obra de Jesus Cristo? Morrer, ressuscitar, vencer a morte, trazer a salvação. Ele ascendeu aos céus, ele subiu aos céus. E o texto diz, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Essa passagem aqui, Paulo está citando um salmo, o Salmo 68, verso 18. É um salmo, vocês podem depois conferir lá na sua Bíblia. Os apóstolos, eles citam muito o Antigo Testamento para confirmar que a mensagem do Antigo Testamento era a mesma deles. Qual é a mensagem? O Evangelho. Só que no Antigo Testamento isso estava ainda em forma seminal, digamos assim, forma incipiente. No princípio, havia uma revelação que estava se tornando cada vez maior, apontando para o Messias, apontando para Cristo. Por isso nós unimos os dois testamentos.
Uma vez alguém me disse assim: olha, pelo fato de vocês unirem os dois testamentos, né? Porque nós dizemos que Jesus Cristo é pregado no Antigo Testamento, só que de uma forma incipiente. E o clímax é o Novo Testamento, a chegada dele. Aí, como eu estava dizendo isso, a pessoa me disse assim: o senhor está trazendo a lei para o Novo Testamento. Eu disse: não, eu estou trazendo a graça para o Antigo Testamento. A graça estava no Antigo Testamento. A mensagem estava lá. Quando você ler o Antigo Testamento, leia com esses olhos. Deus revelando paulatinamente a mensagem de Cristo, até que Ele vem no Novo Testamento. A graça estava lá. Então, Paulo cita o Salmo 68, 18. E esse salmo, o contexto é muito interessante, porque o contexto desse salmo é de um general vitorioso. O general, quando ele derrotava o exército inimigo na batalha, ele distribuía os despojos de guerra, os bens dos inimigos para os seus soldados. E a comparação é essa aqui com Jesus Cristo. Cristo venceu, levou cativo o cativeiro. Como que Cristo levou cativo o cativeiro? Morrendo na cruz, ressuscitando, nos libertando do império das trevas, do domínio das trevas, da escravidão do pecado. Cristo venceu. E como general vitorioso, assim como o general lá do Antigo Testamento distribui os despojos de guerra, Jesus, ele distribuiu dons aos homens. É isso que está sendo dito aqui no verso 8. Quando ele subiu às alturas, depois de ter cumprido essa obra, levou cativo o cativeiro, destruiu o pecado, destruiu o domínio do pecado, o império das trevas, concedeu dons aos homens. Sabe o que isso significa? Que se você está em Cristo, possui pelo menos um dom do Espírito. Na verdade, a maioria de nós possui alguns dons do Espírito, mas pelo menos um você tem. O que é um dom? É um talento, é uma habilidade que Deus dá aos seus servos para serem bênçãos, para glorificarem o nome dEle. Você quer ser bênção? Você quer glorificar o nome de Deus onde você estiver? Exerça o dom que Jesus lhe concedeu. Você tem pelo menos um dom. E muito interessante, muito interessante, a palavra dom vem do grego carisma. Essa palavra carisma vem do grego cará. Sabe o que significa cará? Cará significa alegria. O exercício do dom traz alegria. Quando você exerce o dom que Cristo te deu para ser bênção, para glorificar o nome de Deus, você experimenta alegria. Por isso, trabalho para o Senhor, no exercício do dom, não deve ser um peso para nós. Deve ser uma obrigação, dever. Algumas vezes talvez até seja, tudo bem, às vezes a gente está cansado, né, precisa de um tempo de reparação física, mental, né, ok. Mas alguém que serve na igreja e serve tendo na mente que isso é um dever, uma obrigação, é um peso, está totalmente, usando uma palavra que o reverendo Roy gosta de usar, está vivendo uma disfuncionalidade, totalmente disfuncional. Por quê? Porque o dom é alegria, o dom vem de alegria. Eu estou pregando aqui porque eu sinto alegria de pregar.
Eu me sinto vocacionado por Deus para pregar. O dia que eu perder essa alegria, né, não vai mais fazer sentido. E Deus, ao longo do tempo, tem fortalecido essa alegria pela misericórdia dEle. Então, servir a Deus com os nossos dons é uma alegria. Precisa identificar aquilo que você sabe fazer. Porque aquilo que você sabe fazer e faz com alegria é o dom de Deus para a sua vida. Para você ser bênção, para você glorificar o nome dEle. Exerça o seu dom para a glória do Senhor e para a sua alegria, né? O texto aqui vai falar de alguns dons, né? Verso 11, vai falar de alguns dons. Esses dons, essa lista de dons aqui, que vai aparecer no verso 11, ela não é uma lista exaustiva, se esgota, muito pelo contrário, né? Existem outras listas de dons do Espírito, nas Escrituras, Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 11, 7 ou 12, 7 a 11, né? Então, essa lista não é exaustiva, mas essa lista é uma lista importante. Por quê? Porque esses dons que Paulo vai citar aqui aos Efésios, são dons ligados à palavra de Deus. E a gente vai ver a importância disso. Verso 11, Ele mesmo concedeu, são os dons, né, que Jesus concedeu, uns para apóstolos. O que é o apóstolo? É o missionário, aquele que leva a palavra onde ela não existe. Esse é o missionário, onde a palavra de Deus não é conhecida, ele leva a palavra. Aqui fala de profetas. O que é o profeta? É aquele que prega a palavra. Aqui fala de evangelistas. O que é o evangelista? Ele prega a palavra também, só que num contexto, num foco pessoal, num contexto de pessoas, né? O evangelista, ele fala da palavra para o colega da classe, para o amigo do trabalho, colega do trabalho, né? Um contexto mais individual, né? E fala de pastores e mestres. Pastor é aquele que exorta a ovelha segundo a palavra, incentiva a ovelha conforme a palavra, e o dom de ensino, dom de mestre, que é o ensino da palavra. Então veja, esses dons aqui são muito ligados à palavra. Por isso o texto diz no verso 12, que esses dons, eles existem na igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. As listas de dons são mais amplas, mas esses dons são importantes que estejam presentes na igreja, porque é esses dons que aperfeiçoam os cristãos e as cristãs para realizarem o seu serviço e para edificarem a igreja de Cristo. Estes dons, um teólogo ele disse isso, eu achei muito interessante, eles são comparados ao sistema circulatório ou respiratório do corpo humano. O que é o sistema circulatório? Coração, sangue, veias, artérias. Se retirar o sistema circulatório da nossa vida, o que acontece conosco? A gente morre, né? E se tirar o sistema respiratório, os pulmões, os brônquios, o que acontece conosco? A gente morre. Mas, se nós perdermos um braço, se nós perdermos uma perna, ou as duas pernas, eu não sei, ontem comecei a assistir um jogo da Copa do Mundo, não sei se foi o primeiro ou da noite, que juntamente com a representante lá acho que era a representante da FIFA, entrou um jovem sem as pernas. Ele praticamente não tinha pernas a partir do fêmur. E ele entrou andando com os braços. Eu falei, nossa, a musculação dele para os braços, porque ele estava totalmente tranquilo, andando. Já viram essa cena? Alguém viu essa cena? Bem impressionante, né? Então, a pessoa está viva. Sem um olho, ou os dois olhos, a pessoa pode viver.
Mas sem a palavra, sem a pregação da palavra, a exortação da palavra, o ensino da palavra, a igreja não sobrevive. Então, concluindo, unidos com Cristo, nós podemos andar de modo digno da nossa vocação. De que maneira? Vivendo o fruto do Espírito. De que maneira? Se esforçando pela unidade do Espírito. De que maneira? Exercendo o dom do Espírito. Vocês têm dons. Exerçam esse dom para a glória do Senhor e a alegria de vocês. Mas o texto termina nos trazendo ainda algumas advertências no versículo 14 e no verso 15. Tudo isso é importante porque verso 14 diz assim: para que não sejamos mais meninos agitados. O que é ser menino agitado? Uma criança espiritual, um cristão imaturo. Nós precisamos crescer nessas verdades para não sermos mais imaturos. Sendo levados de um lado para o outro, ao redor, por todo o vento de doutrina. Os cristãos imaturos, eles ficam ouvindo doutrinas de homens e são levados de um vento de uma igreja para outra. Ficam doutrinas de homens. A nossa doutrina, o nosso ensino, a nossa instrução é a palavra de Deus. Então, evitarmos sermos levados por todo o vento de doutrina e sermos enganados pelas artimanhas dos homens, pelos truques dos homens, pela astúcia, pelo ardil, pelo engano dos homens. Ao contrário, diz o verso 15, seguindo a verdade, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, seguindo a verdade em amor. Vivamos dessa maneira para evitarmos sermos enganados, sermos cristãos imaturos. Vivamos dessa maneira para crescermos em Cristo, seguimos a verdade em amor. Veja que ele conjuga as duas coisas, verdade e amor. Aquele que é muito verdadeiro sem amor, eu já disse em outros momentos, ele provoca muitas vezes dor e ressentimento, porque ele é duro para falar, não tem amor. Mas também ser amoroso e não dar importância para a verdade não permite a construção de relações maduras e duradouras. Então, se nós queremos nos parecer com Cristo, precisamos seguir a verdade em amor. Que Deus nos ajude a viver de modo digno de Jesus Cristo, a vivermos unidos com Ele, revelando o fruto do Espírito, humildade, mansidão, longanimidade, suportando um ao outro em amor. Unidade do Espírito, um só corpo, um só Espírito, uma só fé, uma só esperança, um só Senhor, um só Deus. Exercendo o dom do Espírito, nós vamos experimentar a alegria do Senhor, vivendo desta maneira. Que Deus nos abençoe.